Traumas resultantes de acidentes de trânsito são a terceira causa de mortes no Brasil e a primeira entre jovens entre 15 e 29 anos, segundo dados levantados pela Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado, a SBAT. Bom, para tentar reduzir esses números, a SBAT lança a campanha Não Foi Acidente, que faz parte das ações para o Maio Amarelo, um mês dedicado à conscientização sobre o trânsito. E para falar do assunto, conosco aqui no estúdio, o médico e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado, o Tércio de Campos. Tudo bem, Tércio? Prazer recebê-lo. Felipe, muito obrigado pelo convite. Olha só, a gente tem esse hábito de uma maneira errada, erroneamente, chamar acidentes situações que, na verdade, não foram acidentes, não foi acidentes, como a campanha mesmo já diz, né? Por que a gente tem esse infeliz hábito, digamos assim, né? É muito fácil culpar o acaso, né? Quando, na verdade, nós sabemos que uma série de atitudes poderiam prevenir uma situação muito grave. E essa é a base da campanha da SBAT no Maio Amarelo, onde se preocupa em prevenir o trauma. Muitas vezes, a melhor maneira de tratar um doente traumatizado é a prevenção. E com medidas bem pontuais, bem conhecidas, nós conseguimos reduzir drasticamente o número de acidentes que leva à morte, muitas vezes, pessoas jovens, com a vida inteira pela frente, né, causando um prejuízo enorme social e econômico para a sociedade. Agora, hoje em dia, quais são aí as principais imprudências aí no trânsito que resultam nesses aí, com aspas bem grandes aí, não acidentes, né? Sim, eu posso enumerar três principais. A primeira delas é não obedecer às leis de trânsito. Isso é muito nítido que leva ao acontecimento do acidente. Número 2 é quando você dirige após ter ingerido álcool. Também é bem caracterizado na literatura o quanto isso aumenta o número de acidentes. Em terceiro lugar, algo que começou mais recentemente, que é o uso do celular enquanto dirige. Mesmo que seja para passar uma mensagem, um aplicativo de trânsito, qualquer movimentação que tire o seu foco da vista do trânsito, isso leva facilmente a acidentes. Como a gente disse aqui no começo da entrevista, esses traumas resultantes de acidentes de trânsito são a terceira causa de morte no Brasil, a primeira entre jovens entre 15 e 29 anos, né? Dá para dizer quantas pessoas perdem a vida aí desta forma? E a gente aproveita também para a gente ter imagens aí da campanha. Enquanto você responde, a gente aproveita para mostrar essas imagens, Tércio, por favor. Nós temos hoje, os dados que nós temos do DataSUS de 2016, 105 pessoas morrem por dia no Brasil devido a acidentes de trânsito. Esse número foi até maior 5 anos atrás. Devido às campanhas realizadas, e uma série de atitudes de prevenção, nós conseguimos até alguma redução. Mas podemos imaginar que é um acidente aéreo por dia no país. É um número muito expressivo, né? Muita gente morrendo e não precisaria morrer. Bom, e nas pessoas que sobrevivem, quais são as principais sequelas aí? Sequelas muito tristes, muito complicadas, que incapacitam essa pessoa muitas vezes para o resto da vida. Como a pessoa pode ficar numa cadeira de rodas para sempre, pode ficar num estado vegetativo, sem conseguir até se alimentar, ou em situações assim, mais frequentes até, a perda de um braço, de uma perna, incapacidade de trabalho em geral. São sequelas que ela vai levar para o resto da vida, que comprometem toda a sua vida e de seus familiares. Agora, Tércio, essas campanhas, elas são, claro, fundamentais, né? Mais fundamental ainda para esse público mais jovem, e também é mais difícil de atingir essa conscientização nesse público. Exatamente, Felipe. O grande desafio que nós temos é atingir o público jovem com uma linguagem jovem e uma formação bastante direta, como que é a ideia das campanhas da SBAT. Com algumas figuras e alguns informativos, a pessoa já entender o que não pode fazer e que isso realmente pode comprometer de uma maneira muito, muito perigosa a sua vida. E toda a campanha, né, toda a forma de conscientização através da educação leva um tempo, né, Tércio? A gente sabe que não é de imediato, né? Essa campanha, quando que ela surgiu e ela segue aí ininterruptamente, né? Em 11 de maio de 2011, a OMS caracterizou essa década como uma década de prevenção e década de segurança no trânsito, para evitar que em 2020 a perspectiva é que morressem 2 milhões de pessoas no mundo devido a acidentes de trânsito. Então são 10 anos para a gente conseguir mudar uma história, 10 anos para conseguir salvar vidas e para que as pessoas consigam deixar isso como algo natural. Eu lembro quando eu era criança a campanha de utilização do cinto de segurança. As
pessoas não usavam cinto de segurança. E hoje é uma condição que as pessoas estão mais habituadas a isso, devido às campanhas sequentes a isso. Quer dizer, depois de um certo tempo a coisa acaba sendo natural, né? Quase orgânica, como esse exemplo nem do cinto. Percebe que já está prevenindo uma condição grave. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas o Tércio de Campos, ele continua aqui com a gente. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e a gente continua a nossa conversa com o médico e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado, Tércio de Campos, que está conversando com a gente sobre a campanha Não Foi Acidente. Tércio, a gente tem o dado que no estado de São Paulo, trauma matou mais de 23 mil pessoas em 2015, sendo 6.270 no trânsito, né? Quais medidas podem ajudar a reduzir esse número de acidentes, enfim, de traumas, né? A redução de velocidade de algumas vias que a gente tem aqui no município de São Paulo contribuem? Quais outras poderiam ser implementadas? Sem dúvida nenhuma, Felipe. A redução da velocidade é um fator importante. Isso acontece no mundo inteiro. O mundo inteiro reduziu a velocidade. E esse tema já foi bem discutido aqui, especialmente na cidade de São Paulo, onde houve uma diminuição e a gente conseguiu ter uma norma de velocidade mais adequada à nossa realidade. Mas isso não basta. É necessária educação. O problema é que nós temos um déficit de educação no país. E para ensinar as pessoas que algumas medidas são importantes, é importante a fiscalização. Sim. A fiscalização vai fazer com que as pessoas se eduquem no trânsito. E isso é fundamental. E isso não serve só para o motorista, isso serve para o motociclista, para o ciclista também. O ciclista passa a parte disso tudo. Parece que as leis de trânsito não se importam para o ciclista. Cada vez mais com as ciclovias e ciclofaixas, nós temos mais ciclistas no trânsito. E é importante que o ciclista também se adeque às regras, todo mundo fazer a sua parte. Então, o ciclista, o pedestre... O pedestre também é muito importante, né? Que siga, então, atravessar na faixa, isso. enfim. A regra é para todos. E todos seguindo uma regra e havendo a fiscalização com sua devida punição, nós conseguimos educar a nossa população. Agora, por que, na sua opinião, as pessoas ainda insistem em ter atitudes imprudentes, como dirigir com o celular na mão, beber e depois pegar o volante, mesmo muitas vezes sabendo das consequências que essas atitudes podem ter, né, Tércio? Isso acontece mesmo, a população jovem, né? O jovem acha que está imune a uma série de situações, nunca vai acontecer comigo, né? Isso aí acontece com as outras pessoas, então eu estou livre disso. Então essa sensação de que vai dar tudo certo é um grande problema. E fazer que o jovem entenda isso é um grande desafio, por isso as campanhas de conscientização. As campanhas elas devem atingir o jovem, ser direcionadas ao público jovem, para que a gente consiga evitar uma tragédia para aquele jovem. E nós vemos isso todos os dias. Principalmente você, um médico cirurgião, lida diariamente aí com várias situações dessas que a gente vem conversando. Com toda essa sua experiência, o que você pode dizer assim, para que as pessoas tomem de uma vez por todas consciência dessa importância que esse tema tem? Eu tenho, Felipe, o privilégio de trabalhar no pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo, que é um dos maiores do país, onde nós atendemos traumatizados o tempo todo. O tempo todo chegam doentes traumatizados para nós e nós vivenciamos histórias tristes todos os dias. Algo que eu recomendaria é que as pessoas que tivessem algum tipo de um grupo de risco maior ou tivessem alguma infração, tivessem a obrigatoriedade de visitar um serviço desse, para ver o quão grave é essa situação. Quando uma família pode ficar triste devido à perda de alguém querido. Nós vemos isso todos os dias. E trazer essa realidade para o jovem é fundamental. As campanhas são muito importantes para isso, mas um engajamento maior do governo, de uma maneira geral, para espalhar isso o tempo todo para a sociedade, né? Inserir essas campanhas de uma maneira frequente e contínua, não só no mês de maio, é fundamental para que a gente atinja nosso objetivo de reduzir a mortalidade e as sequelas para essas pessoas. Porque é importante a pessoa ter a consciência de que ela muitas vezes destrói a vida da pessoa que é vítima de uma atitude imprudente dela, uma família inteira e a vida dela própria, né, Isso. E de outras pessoas que também fazem parte, estão passando no trânsito, não tem nada a ver com a história, destrói uma família. Tá certo. Queria agradecer então a participação do doutor Tércio Campos, falando que é médico, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado, conversando com a gente hoje sobre a campanha Não Foi Acidente. Tércio, muito obrigado. Muito obrigado, Felipe.